Peça para que o Espírito Santo de Deus, ele continue ministrando ao nosso coração. Que a palavra do Senhor, ela venha suprir todas as nossas necessidades. Que o Senhor venha nos direcionar pela sua palavra. Fale conosco nesta noite, Pai. Somos ouvidos à tua palavra. Ministra, Senhor, ao nosso coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, de número 101. Salmos de número 101. Davi promete a Deus andar perante ele. Diz assim a palavra do Senhor: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com um coração sincero. Não porei coisas má diante dos meus olhos. Odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me pegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Amém? Podeis tomar assento. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. O Senhor está à procura dos fiéis. Essa é uma iniciativa de Deus, como afirma o salmista. Deus está procurando aqueles que se mantêm fiel. O que Deus procura nesse homem? O salmista descreve os seus atributos do homem fiel. Ele diz no versículo 2: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Inteligência é a faculdade de conhecer, de compreender, de aprender. O salmista está dizendo: vou me portar no caminho reto, com inteligência. Eu quero aprender, eu quero conhecer. Eu quero te buscar cada dia mais, saber de ti, Senhor. Então o salmista, ele vai se declarando que ele quer caminhar perante o Senhor. E ele diz: quando virás a mim? Muitas pessoas dizem: eu sou muito novo ainda para procurar Deus. Tem muito tempo ainda, um dia eu busco Deus. O salmista, ele pergunta: quando virás a mim? Quando o Senhor chegarás a mim? Nós não sabemos quando o Senhor virá nos buscar, que dia será a nossa partida. Por isso o salmista diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Como nós devemos caminhar? Com um coração sincero. Porque nós não sabemos o momento que nós vamos sair desse mundo, o momento que nós vamos sair para outro lugar que o Senhor tem nos preparado. Então o salmista, ele coloca em seu coração: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Andarei em minha casa com um coração sincero. Andarei em minha casa com um coração sincero. Muitas vezes os homens, eles são pessoas boas, mas dentro da sua casa eles se revelam completamente contrário. São homens violentos, homens que não respeitam a mulher, mulher que não respeita o marido, e não entendem que Deus trabalha com família. Então o salmista diz: andarei em minha casa com um coração sincero. A igreja, ela começa em casa.
A nação começa em uma casa abençoada, uma igreja abençoada. Nós teremos uma nação próspera e uma nação abençoada. Quando olhamos a nossa nação, nós falamos, a nação está indo de mal a pior. Mas a família está precisando de Deus. A igreja está precisando voltar a Deus. Ainda pela manhã ministrava exatamente sobre isso. Que caminho nós estamos caminhando como igreja? Qual será o futuro da igreja no caminho que nós estamos caminhando? E nós temos que buscar em Deus, porque Deus está procurando o quê? O que Deus procura? Nós cantamos, Deus é fiel, e sabemos que Deus continua fiel. Mas o que Deus procura no homem? A palavra diz que os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Os olhos do Senhor estão atentos aos fiéis da terra. O que Deus está procurando na terra? Os fiéis, aqueles que o buscam, aqueles que procuram os seus ensinamentos, aqueles que se purificam, se lavam todos os dias. Todos os dias nós temos que nos aproximar de Deus, pedir perdão pelos nossos pensamentos, pelos nossos erros, buscar uma limpeza, buscar uma purificação. Quando Deus tem um encontro com Abraão, as primeiras promessas que Deus dá a este homem Abraão é que iria abençoá-lo. Gênesis capítulo 12, versículo de número 1 em diante diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus estava dando a Abraão? Uma bênção. Olha, se porte fielmente, vai nesse caminho, você me buscando, você sendo fiel, tudo em tua volta será abençoado. Não se preocupe com os inimigos. Muitas vezes nós nos preocupamos com pessoas, essa pessoa não gosta de mim, essa pessoa falou isso, essa pessoa falou aquilo. Não é problema seu. Deus diz a Abraão: olha, aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Não temos que nos preocupar, nós temos que nos preocupar e ir nesse caminho reto. Por isso, Davi, ele tinha uma preocupação. E qual era a preocupação de Davi? Portar-me-ei com inteligência. O que nós precisamos nesses dias? Inteligência. Para caminhar nos caminhos do Senhor. Para saber como resolver os problemas que se levantam. Resolver problemas, nos adaptar com situações, entender o que está acontecendo. Então Deus dá a Abraão um direcionamento: olha, sai da tua parentela, sai da tua terra, é um novo caminho, vem caminhar comigo, seja fiel, ouça a minha palavra, receba aquilo que eu te ensino, aquilo que eu estou te dando, e tu serás uma bênção. Nós temos uma preocupação com as outras pessoas, mas quando nós mudamos, tudo em nossa volta muda. Eu sempre tenho aprendido isso, ensino isso. Olha, não pense em mudar os outros. Pense em permitir Deus te mudar. Pense para que Deus ele possa te dar sabedoria, possa te dar inteligência. Quando você permite Deus trabalhar na tua vida, tudo à tua volta começa a mudar. Porque você será uma bênção. Você será abençoador. Você será a luz para as trevas. Quando esse encontro acontece, nós somos transformados de dentro para fora. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós recebemos Cristo em nossa vida, esse encontro ele começa a fazer o quê? Uma transformação de dentro para fora. Nós nos tornamos fonte de bênção.
O que Abraão iria ganhar tendo uma aliança com Deus? Ele seria uma bênção. Ele seria um abençoador. Tudo em sua volta seria abençoado. As famílias da terra seriam abençoadas através da sua bênção. Então, quando nós temos um encontro com Cristo, há uma transformação de dentro para fora. Deus começa a nos transformar de dentro para fora. E nós nos tornamos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor, estão à nossa volta. Se a família é fiel, a sociedade será fiel. Nós reclamamos muito da sociedade, mas tudo começa na família. Tudo começa na nossa casa. Por isso Davi, ele faz um propósito para com Deus: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, quanto tempo eu ainda tenho. Então ele diz: andarei em minha casa com um coração sincero. Na minha casa começa a bênção de Deus. E essa pode ser uma casa física, pode ser a família, ou pode ser dentro de nós. Me portarei, andarei em minha casa com um coração sincero. Andarei na minha casa com um pensamento sincero. Buscar a Deus, confiar em Deus, buscar fidelidade em Deus. Então, quando a família se torna fiel, a sociedade se torna fiel. Os fiéis são os para-raio da bênção de Deus. Toda a bênção de Deus vai em cima dos fiéis. Por isso Deus diz a Davi: eu estou procurando os fiéis da terra. Por que Deus procura os fiéis da terra? Porque através dos fiéis da terra, a terra será abençoada. Se não houver fiel, a terra começa a entrar em declínio, começa a entrar em depressão. Mas nós temos que nos posicionar. Deus, Ele procura os fiéis da terra. Deus sempre trabalha com famílias. Deus sempre trabalhou, desde o princípio, quando tira o povo lá do Egito, Ele começa a trabalhar com cada tribo. Deus vai separando cada tribo, cada cabeça de família. Olha, a tua família vai herdar isso, a tua família será essa bênção. A tua família será abençoadora. Então Moisés, ele vai agora trabalhando com os cabeças de família, para que eles pudessem ter uma caminhada de prosperidade, uma caminhada de bênção sobre cada um deles. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 18, no versículo 6, no versículo de número 21. Diz assim: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Deus diz para Moisés: olha, você agora procura no meio das famílias, o cabeça de famílias, homens capazes, homens tementes a Deus, homens de boa vontade, homens que odeiam a avareza, e põe-nos sobre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Algo que nós temos que entender, que Deus tem chamado cada um de nós para sermos governo, para governarmos. Deus nos chamou para sermos cabeça. Apóstolo Pedro, ele diz: vós sois a geração eleita, um povo santo, um povo escolhido. Então, quando entendemos isto, nós vamos nos posicionando, e com sabedoria, com inteligência. Davi, ele se propõe a seguir a Deus, mas seguir a Deus como? De qualquer maneira? Não, ele se propõe a mudar, ele se propõe a procurar. Portar-me-ei, eu serei determinado. Portar-me-ei é algo determinado. Eu estou determinado a buscar inteligência. Eu estou determinado
a andar no caminho reto, é uma determinação, é uma busca. Portar-me-ei, olha, eu tomo essa decisão. Então, quando vamos buscando a palavra de Deus para os nossos dias, muitas vezes nós estamos apenas nos lamentando, apenas reclamando, mas o que diz a palavra do Senhor? Que aqueles que murmuram, versículo de número 5 diz assim: aquele que murmura do seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem um olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Deus dá a Davi aqueles que ele não suporta, aqueles que ele vai derrubar. Aquele que murmura do seu próximo. Muitas vezes, sem nos apercebermos, nós vamos fazendo da nossa boca uma fonte de murmuração, reclamando contra tudo, contra todos, e nos esquecemos que nós somos a fonte de bênção, que da nossa boca tem que sair palavras de vitória, palavras de bênção, tem que sair palavras proféticas, mas nós começamos a entrar no engano, e vamos caminhando por um caminho errado. Por isso Davi, ele diz: olha, eu estou determinado, eu quero uma mudança, eu quero algo bom, eu preciso me portar com inteligência, eu preciso ter uma mudança de mente. Algo que nós vamos percebendo que nós, que somos chamados, escolhidos, não temos muitas vezes a sabedoria que o mundo tem. Ainda falava mais uma vez, as famílias pela manhã diziam: olha, nós entregamos aos nossos filhos redes de internet para que eles entrem. Criança com 3 anos, 4 anos, 5 anos, já tem o seu celular, já está entrando na rede. E nós não nos apercebemos que isso é para roubar a mente dos nossos filhos. E como você vai percebendo isso? Essa semana, o dono de uma grande rede de comunicação, ele coloca a sua família na rede, mas ele esconde o rosto das filhas. Foi por acaso? Nós expomos os nossos filhos na rede. Quantas criancinhas estão sendo expostas, caindo na mão de homens malignos, que roubam as fotos das nossas crianças e usam para coisas perversas? Por que que esse dono da rede, ele sabe que é algo ruim, e quando ele coloca a família dele, ele cobre o rosto dos filhos? Eu já venho falando isso há muito tempo. Algumas pessoas dizem que eu não dou celular ao meu filho. Quem diz isso? Os crentes? Não. Os filhos de Deus? Não. É comum hoje nós vemos criança dentro da igreja com celular. Para que ele fique tranquilo, para que ele se distraia. Não, minha mãe me levava na igreja, sentava do lado dela e queria saber o que o pastor tinha pregado. Nós mandamos os nossos filhos para a escola e perguntamos aos nossos filhos: o que a professora falou para você hoje? Ela brigou com você? Ela fez alguma coisa? O judeu, quando chega em casa, pergunta: o que o professor ensinou? Quais foram os ensinamentos que o mestre deu hoje? E ele tem que repetir para os pais. E nós, não conhecendo o caminho de Deus, não tendo inteligência, nós vamos caminhando para aquilo que o mundo quer. Nós vamos formando a igreja do jeito que o mundo quer, e não da maneira como Deus tem nos caminhado, não da maneira como Deus tem nos chamado. Deus não chamou Abraão e disse assim: olha, Abraão, vai pelo mundo, seja igual ao mundo. Não, seja uma bênção para o mundo. Você vai trazer ensinamento, você vai dar ensinamento. Ainda hoje pela manhã, eu trouxe uma mensagem dizendo assim: havia uma profecia do profeta Isaías, e uma pergunta: Deus pode levantar uma nação em um único dia? Em 1948, Deus levanta uma nação do nada, usando um brasileiro. E a palavra se cumpre. Nós temos uma riqueza na nossa mão. Qual é a riqueza que nós temos na nossa mão? A palavra de Deus. Ela se cumpre.
E nós estamos indo por aqueles que estão dizendo: olha, a Bíblia precisa ser mudada. Olha, não carregue mais a Bíblia. Não leia mais a Bíblia. Qual o interesse que eles têm nisso? Nós temos que nos perguntar. Por isso, portar-me-ei com inteligência, no caminho reto. Andarei em minha casa com o coração sincero. Eu tenho que começar a andar com o coração sincero. Então Deus chama Moisés e diz assim: olha, Moisés, nós vamos caminhar. Mas para caminhar, você precisa chamar homens capazes. O que está faltando no nosso Brasil hoje, o que está faltando na nossa família? A capacidade vinda de Deus. Quem não tem inteligência, quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Deus é quem nos dá sabedoria, Deus é quem nos dá inteligência. Então é um tempo de buscarmos inteligência, mas não uma inteligência artificial, uma inteligência vinda de Deus, capacidade vinda de Deus. Então Deus agora chama Moisés e diz: olha, separa homens capazes, e você vai colocar eles sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, mas veja bem, precisam ser homens capazes, homens tementes a Deus, de verdade, que aborreçam a avareza, que aborreçam a avareza. Então, hoje pela manhã ministrava: quem é o teu mentor? Onde você está buscando sabedoria? Quem está te dando sabedoria? Quem você está ouvindo para direcionar? Disse pela manhã que hoje tem muitas ofertas. Ofertas para te ensinar como ganhar dinheiro. Ofertas para te ensinar como cuidar da sua casa. Ofertas para te ensinar como você deve ensinar seus filhos. E a primeira pergunta que você deve fazer é: ele tem experiência? Ele tem vivência nisso que ele está me ensinando, que ele quer me ensinar? O apóstolo Paulo, ele diz assim: eu tenho as marcas de Cristo. Só uma pessoa que tem cicatrizes, ele pode te ensinar sobre algo. Só uma pessoa que venceu, ele pode te ensinar sobre algo. E Moisés, ele passou 40 anos no deserto. Deus levanta ele agora para levar o povo no deserto. Era um homem que não tinha experiência? Era um homem que não tinha conhecimento? Não. Era um homem de muito conhecimento. Conhecia e sabia e tinha uma intimidade com Deus. E mesmo assim, enfrentava problemas. Se nós nos afastarmos de Deus, se nós não andarmos no caminho reto, como nós vamos mudar a situação que nós estamos vivendo? Como nós vamos mudar uma situação que o inimigo, ele está se levantando com fúria contra a família? Como nós vamos preservar nossa casa, se nós não tivermos uma aliança com Deus? Se nós não tivermos um conhecimento de Deus? Então o salmista, ele diz: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Eu estou determinado a andar no caminho reto. Eu estou determinado a andar em minha casa com um coração sincero. São decisões que nós temos que tomar. Deus estava começando uma nação. Moisés estava liderando famílias. Pelo deserto ia famílias. E ele tinha que lidar com aquelas famílias. E Deus dá um ensinamento a ele através do seu sogro. Ele ficou 40 anos na casa do seu sogro. E quando o seu sogro vem para onde ele está, o seu sogro vem trazer conselhos. Sabe, a nossa geração não quer conselhos. Nós já sabemos tudo. Esses dias uma pessoa, falei pela manhã, uma pessoa colocou no seu status dizendo assim: eu não aceito mais conselho, só aceito Pix. As pessoas acham que já sabem tudo, que conhecem tudo, e acha que o dinheiro supera todas as coisas. Ah, eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso de ensinamento, eu preciso de dinheiro. É duro quando você conversa com pessoas que chegaram ao nível
alto, saíram de uma situação bem baixa e hoje alcançaram um nível alto e diz para você: eu não estou feliz. E você pergunta: o que te falta? Você tem uma boa casa, você tem muitos carros, o que te falta? E a pessoa declara: felicidade. Eu não estou feliz. Dinheiro não é felicidade. Dinheiro não traz felicidade. Nós temos que buscar em Deus como caminhar nesse tempo. Como ir por esse caminho que é um desafio para nós. Como criar nossos filhos nesses dias de hoje. Como ensinar os nossos filhos em tudo isso que está acontecendo. Os teus filhos. Ainda pela manhã li o Salmo 78. Inteligência, ensinamento de Asaf. E ele diz: ensina o teu filho. Conte para o teu filho. Conte para o teu filho o testemunho de Jacó. Passe de geração em geração. Mas nós estamos numa geração que nós pensamos que a televisão vai ensinar nossos filhos. Nós pensamos que o meio de comunicação pode ensinar nossos filhos. Que o entretenimento pode ensinar nossos filhos. Nos esquecemos de ensiná-lo. Estamos perdendo uma geração por impaciência, ou pela busca da prosperidade que vai nos fazer infeliz, ao invés de nos fazer feliz. Quantas pessoas pensam hoje: se eu pudesse, faria tudo diferente. Se eu pudesse, eu teria uma atitude diferente. Então nós temos que agir. Quando lemos a Bíblia, não é para sermos mais um religioso. Não. Aprender. A Bíblia, ela mostra os seus heróis, como eles acertaram, como erraram. Ainda pela manhã eu mostrava, muitas vezes nós pregamos a prosperidade de Salomão, mas não pregamos como Salomão terminou. Os últimos dias de Salomão foram terríveis. Por que foi terrível? Porque se afastou de Deus. Se deixou levar pela idolatria. Se deixou levar pelo engano. Não adianta prosperidade. Nós pregamos: Salomão foi muito próspero, muito sábio, muito inteligente. Fez muitas alianças. Mas chega nos últimos dias, a palavra que vem para ele é: olha, eu vou rasgar o teu reino. E vou deixar uma tribo por amor a Davi. Eu não vou destruir tudo, porque eu amo Davi. E eu disse: a nossa igreja, a igreja no Brasil hoje, está vivendo as promessas que Deus deu aos nossos pais espirituais. Homens que aprenderam a ler na Bíblia. Homens que não eram letrados, mas subiam no altar e tinham o Espírito de Deus. Homens que abriam a sua boca e era a boca de Deus. Nós estamos hoje procurando mentores. Vamos trazer um mentor. Vamos trazer alguém para ensinar casamentos. Não. Vamos abrir a nossa Bíblia e pedir ao Espírito Santo de Deus: fale comigo. Nos colocar de joelhos e pedir: fala comigo, Senhor. Me direciona, me ensina, me capacita. Senhor, como eu vou fazer com isto? Que atitude eu vou tomar? Ainda hoje pela manhã, falava com um amigo, e ele dizia: olha, eu tenho dúvida, alguma dúvida sobre o meu ministério. Eu tenho umas dúvidas. E eu disse para ele: esses dias eu preguei algo muito interessante. Deus me deu uma palavra muito interessante. O sim do profeta e o não de Deus. Davi, ele procura o profeta Natã. Olha, eu quero construir um templo para Deus. E o profeta, olhando para Davi, conhecendo Davi, diz: claro, vai, pode fazer, Deus vai estar contigo. Claro,
Se Davi viesse a qualquer um de nós e perguntasse: eu posso construir um templo? Qualquer um de nós ia falar: claro. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Porém, quando o profeta está voltando para os seus aposentos, Deus disse para o profeta: volta e diga a Davi, não. Então muitas vezes, nós ouvimos o sim de profetas, mas não confirmamos o sim de Deus. Muitas vezes ouvimos palavras de homens, mas não buscamos o Deus da palavra, e erramos. Eu busquei um profeta, a profeta mandou fazer isso, o profeta mandou fazer aquilo, mas e Deus? E a palavra? O que a palavra diz sobre isso? O que a palavra nos encaminha sobre isso? Então, muitas vezes nós tomamos decisões sem perguntar o que Deus tem para cada um de nós. O povo no deserto dava tantos problemas para Moisés, era tão murmurador, queria voltar atrás, se voltava contra Deus, que Deus chega um momento que olha para tudo aquilo e diz: como vocês querem prosseguir? E Moisés já não estava aguentando mais, mesmo sendo um bom líder. E Deus dá uma ordem para Moisés agora, capítulo 11 de Números, versículo 16, diz assim: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então eu descerei ali, falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leves sozinho. Eu vou tirar do espírito que está em você, Moisés, e vou colocar neles, para que eles te ajudem. Por que as famílias estão sofrendo hoje? Porque há uma briga entre marido e mulher. Não há uma concordância. Deus disse para Moisés: separa 70, porque eu vou colocar neles o mesmo espírito que está em você. E eles pensarão como você pensa, e eles caminharão como você caminha. A família sofre hoje, porque cada um pensa de um jeito. O mesmo espírito tem que estar no marido e tem que estar na mulher. Uma casa dividida não subsiste. Uma casa que tem dois pensamentos, ela não vai a lugar nenhum. Moisés estava com um povo que queria voltar para trás. E Deus diz: olha, é necessário que há uma concordância naqueles que estão andando com você. É necessário que haja uma concordância. É necessário que eles pensem iguais a você. Então, a família ela vai crescer quando houver uma concordância. A palavra do Senhor nos ensina: quando dois ligar na terra, será ligado nos céus. Todas as bênçãos que nós estamos precisando, todas as bênçãos que nós estamos buscando, está na concordância. Marido e mulher precisa orar juntos, em concordância, buscando o direcionamento de Deus, buscando a aprovação de Deus. Às vezes o marido toma decisões sem comunicar com a mulher. Isso faz uma mulher triste, angustiada, desequilibrada. E muitas vezes a mulher faz as coisas sem comunicar ao marido. Casa dividida não subsiste. O inimigo entra e derruba os dois. É necessário ter o mesmo espírito. Deus abençoa famílias. Sempre que Deus diz: separa fulanos, separa 70, são sempre cabeças de família, para que a família vá atrás, a família vá junto, para que a família comece a caminhar no mesmo processo. Tito, ele escreve a sã doutrina, a conduta cristã. Ele ensina como um cristão deve caminhar, como cristão ele deve proceder.
Abra a tua Bíblia na carta de Tito, capítulo 2, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos e a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas, donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade e sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Essa é a doutrina, que é ensinamento para uma vida cristã, para aquele que quer andar no bom caminho. Davi, ele diz: Senhor, me dá inteligência para andar no bom caminho. Portar-me-ei com inteligência, no caminho reto. Quando virás a mim? Eu não sei. Eu não sei. Algumas pessoas pensam que só velho morre, mas há muitos jovens que perdem a sua vida. Ninguém sabe o dia da sua partida. Por isso Davi, ele diz: quando virás a mim? Não sei. Então, se eu não sei, andarei em minha casa com o coração sincero. Como eu não sei, eu preciso ter um coração sincero. Hoje estava até assistindo à tarde, pessoa que dizia: as religiões dizem que tem uma... É um professor que ele fala, esqueci o nome dele, mas ele disse algo muito interessante. Ele disse: as religiões dizem que vai ter o dia do juízo final. E naquele dia vão te perguntar: por que você fez? Ou por que você não fez? Ou por que você fez o que fez? E ele termina dizendo: as pessoas esperam chegar esse dia para responder. Não, você tem que viver hoje. Por isso Davi, ele diz: andarei na minha casa com um coração sincero. O dia do bem é hoje, não é amanhã, é hoje. O dia de ser fiel a Deus não é amanhã, é hoje. Hoje Deus pode estar olhando, dizendo: os fiéis da terra, eu preciso dos fiéis da terra. E se Ele nos encontrar infidelidade, nós não serviremos para Ele. O Senhor está te levantando, o Senhor quer te usar. É um tempo difícil que nós estamos vivendo, mas a palavra diz: vós sois sal da terra, luz para o mundo. Então seja isso. Comece na sua casa, comece na sua família. Se a família for forte, a igreja será forte. Se a igreja for forte, a nação será forte. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Portar-me-ei com inteligência. Fale com o Senhor: Senhor, eu estou determinado a me portar com inteligência no caminho. É um caminho que eu estou caminhando e eu preciso de inteligência. Eu preciso que o Senhor me capacite para ensinar os filhos. Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite para ser um bom esposo. Eu preciso que o Senhor me capacite para ser uma boa esposa. Senhor, eu preciso que o Senhor me capacite para ser uma boa mãe, um bom pai. Ser um bom pastor. Ser um bom empresário. Ser um bom funcionário. Eu preciso que o Senhor me capacite. Me ensine os teus caminhos.
me dá sabedoria, me dá inteligência. Senhor, sonda o meu coração, vê se há algo em mim que não te agrada. E se o Senhor encontrar algo que não te agrada, me purifica, me santifica, porque eu quero te servir. Eu quero te servir. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu quero andar com sinceridade. Eu não sei qual é o meu dia. Por isso, Senhor, a cada passo, a cada momento, eu preciso andar com sinceridade. Perdoa os meus maus caminhos, perdoa os meus pensamentos contrários. Senhor, perdoa se em algum momento saiu da minha boca alguma murmuração, alguma palavra torpe, alguma palavra, Senhor, maligna. Purifica os meus lábios. Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência. Senhor, sabemos que os tempos são difíceis, estamos vivendo em tempos difíceis, mas há um povo escolhido por Ti, há um povo separado pelo Senhor. Senhor, há um povo que é sacerdote, há um povo, Senhor, que foram chamados como um povo escolhido. Senhor, levanta o Teu povo aqui nesse lugar, Pai, como o Senhor separou no deserto, pessoas capazes. Levanta pessoas capazes aqui nesse lugar, capazes de cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ensinar os seus filhos, capazes de cuidar dos seus negócios, capazes, Senhor, de manter um relacionamento com a esposa, com o esposo, debaixo das tuas bênçãos, dando sabedoria, trazendo a luz do Evangelho a cada coração. Senhor, derrama a tua bênção sobre nós, como a tua palavra chegou para Abraão. Tu serás uma bênção, que a bênção venha sobre nós, Senhor, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.